Olha, na verdade eu estava um pouco em dúvida quando eu fui prestar vestibular, como eu estava meio novo, tal, 17 anos, saindo direto da escola, não fiz cursinho nem nada. Inicialmente eu tinha pensado em direito, perto do meio do ano do ensino médio, ali no final. E quando eu cheguei ali na ponta da escola, no finalzinho, me deu um estalo, eu falei, eu vou mudar, eu vou prestar jornalismo. Eu sempre me comuniquei relativamente bem com as pessoas, gosto muito de texto, e eu tinha muito prazer em redação e coisas do tipo. E entrei na faculdade com aquela ideia de ir para redação impressa mesmo, né? Grandes jornais e tudo mais. E fiquei com essa vontade, eu falei, eu vou mudar, eu não gosto de uma coisa muito engessada, de uma burocracia, eu quero, sei lá, viver com pessoas e conviver com elas. Eu acho que o grande lance foi isso. Eu gosto de me comunicar, gosto de estabelecer pontes. E eu falei, acho que é mais ou menos por aí que eu vou seguir. Olha, o Mackenzie, na verdade, ele já faz parte da história da minha família de várias formas, né? Eu tenho um tio que se formou em engenharia aqui, o meu irmão se formou em biologia aqui, e eu já sabia que era uma ótima instituição, super conceituada. Quando você começa, né, nessa fase de vestibular, você pesquisa e dá umas, né, você começa a se inteirar mais. Eu vinha de escola pública, na verdade, e para mim era uma coisa muito importante ter um ensino de muita qualidade, assim, até para dar uma alavancada e tudo mais. E quando eu prestei para o Mackenzie, eu fiquei muito na torcida. Eu tinha um outro amigo que, por curiosidade, também prestou para jornalismo. Acabou que ele não entrou, a gente já tinha feito planos, assim, pô, vamos começar a faculdade junto e tudo mais. E acabou que ele não entrou, mas assim, eu entrei e foi um novo universo aqui. Foi uma coisa de expandir horizontes e tudo mais. Tanto que eu mudei bastante até a minha ideia de caminho profissional que eu tinha lá inicialmente, né? Super novão, assim, sem ter ideia de para onde ir. Olha, eu estudei no Giacomo Stavali, inicialmente. É uma escola na freguesia do Ó. É super tradicional por lá, a gente é conhecido até como os Smurfs, por causa do uniforme azul e branco e tudo mais. E eu tive um pequeno período, só 2 anos, numa escola chamada Pesicaco. Mas foi uma mudança meio burocrática que o governo estadual fez na época, de que eles iam separar o Fundamental 1 e 2, em resumo. Mas eu estudei primeiro e segundo ano nesse Giacomo, fiz terceira e quarta nesse Psicaco e voltei e fiquei até o ensino médio lá. Olha, eu gostava muito daquela escola, apesar de ser uma escola pública e hoje em dia eu vejo que o ensino decaiu bastante, até porque depois eu voltei em algumas outras escolas, incluindo o Giacomo, para conversar com pessoas e tudo mais. Meu irmão sempre foi professor também, tem outras pessoas da família que lecionam. E assim, eu vi que teve uma mudança grande, mas assim, foi uma formação boa. Eu acho que eu tive muita sorte em ter bons professores, bons mestres, pessoas em quem me inspirar. Eu acho que esse foi o grande ponto, né? A educação podia não ser a melhor qualidade e assim, eu percebo, ao longo da vida a gente vai encontrando outras pessoas, você vê que tem algumas lacunas, né? Em uma coisinha aqui, eu não vi esse tema, aquele outro me passou, mas dentro do que a gente tinha para trabalhar, foi uma formação boa e uma formação com um aspecto humano, assim, de respeito, de convivência e dessa coisa de intercambiar ideias e bater um papo legal, está aberto ao diálogo. Eu acho que esse é o grande ponto que teve lá dentro. E como a escola pública, a gente convive com diversos universos ali, eu acho que foi isso que ajudou até esse caminho de, poxa, dá para conversar com todo mundo e estabelecer aí um diálogo legal com todo, aprender um pouquinho com cada pessoa, sabe? Certo. Inicialmente, o que o Mackenzie fez assim por mim, além de conhecer toda uma estrutura muito boa e de qualidade, e eu conheci pessoas diversificadas aqui também, e me ampliou muito os horizontes. Como eu falei, quando eu estava prestando para o curso de jornalismo, eu falei, eu quero jornal impresso, porque a minha cabeça era um pouco restrita. Quando eu cheguei aqui, comecei a ampliar o leque de uma forma que eu falei, meu Deus, e não só para a atuação profissional, isso que foi mais impressionante. Não foi só uma coisa, eu posso trabalhar em assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, produção de conteúdo, redação, enfim. Não ampliou só nesse sentido o leque. Ampliou para conhecer outros tipos de ciências, de estudos, enfim, conhecer autores maravilhosos e tudo isso indicado por um professor, por um amigo, por um colega. Me agregou muito uma gama maior de habilidades. Então, quando você, né, na minha experiência até então, quando eu pensava em jornalismo, eu falava, bom, preciso conversar com pessoas e saber escrever. É isso. Não,
Quando você chega aqui, você recebe uma orientação fotográfica, de vídeo, de rádio, redação, postura. Então tem um monte de habilidades técnicas, humanas e relacionais que que me agregaram, assim. Então eu acho que foi tudo isso que contribuiu para ampliar horizontes, estabelecer essa capacidade técnica e ao mesmo tempo dar esse respaldo de segurança, de você encarar a vida de uma forma um pouco mais sem susto, né? De falar, não, eu consigo fazer, me dá aqui que eu vou tentar resolver. Posso não saber tudo, porque cada lugar, cada empresa, cada redação é de um jeito, mas uma vez que você tenha um preparo mínimo, você fala, não, tudo bem, eu aprendo e vamos ver como é que vai acontecer esse novo desafio. Posso? Sim, pratiquei e pratico até hoje, na verdade. Eu fiz uma gama meio diversificada de coisas desde então, porque, enfim, são 10 anos, né, muita coisa. Eu tinha feito, no meio da faculdade, eu acabei fazendo um intercâmbio para a Austrália, eu fiquei em Sydney por cerca de 9 meses. Isso me ajudou muito, até no preparo do inglês e tudo mais, que eu tinha essa lacuna, como eu falei, do ensino público e tudo mais. Quando eu saí da faculdade, eu já comecei numa agência de conteúdo. Então, a gente produzia materiais para alimentar sites de diversos clientes em muitas áreas, assim, desde a área de energia, né, elétrica, gás e tudo mais, até automotivo, um monte de coisa. Então, eu produzia matérias, produzia textos, fazia entrevistas, pautas e planejava a comunicação mais eficiente daquele público com o público externo. Então, eram micro redações assim, né? Não era impressa, era digital já, estava muito em voga essa, vamos dizer, revolução que o pessoal fala da internet, né? Eu acho que eu tive muita sorte também de acompanhar esse período de transição, né? Eu peguei a importância digital crescendo muito, isso facilitou algumas coisas na minha carreira, porque eu entendi a cabeça das pessoas mudando e tudo mais. Fiquei de 2009 até cerca de 2012 lá. Depois eu saí, eu queria dar uma mudada, acho que até por influência da família e tudo mais, eu fui lecionar. Comecei a dar aulas de inglês numa escola técnica, fiquei até final de 2013 fazendo isso. E em 2014 me deu na cabeça de, junto com a família, abrir um negócio, era mais voltado para a área de gastronomia e tudo mais, mas eu não parei de atuar na área, tanto que eu continuava fazendo alguns freelas e tudo mais, eu nunca me distanciei do jornalismo e da comunicação, porque, enfim, é uma paixão mesmo, eu não consigo me afastar disso. Fiquei nesse negócio por 2014 inteiro e comecei a fazer traduções, porque como eu tinha esse respaldo do inglês agora, eu prestava serviço para empresas de tradução. Fiquei fazendo isso e quando foi 2016, eu falei, não, eu não consigo ficar longe, vou voltar. E voltei para uma agência também de produção de conteúdo, um trabalho similar, né, que eu fazia antes de produzir pautas, reportagens, grandes bate-papos, e estou desde então. E no ano passado eu tive essa mudança em junho, eu saí dessa agência e entrei aqui no Mackenzie, onde eu estou no marketing e comunicação, fazendo as matérias e reportagens do site. Olha, eu vejo diferenças e similaridades, mas na verdade, assim, dentro das diferenças eu acho que tem pontos de encontro, né? A gente criou a geração de jornalistas, todas elas eu acredito, a gente é muito utópico, né? Natural, isso é da gente, eu acho que é isso que move a carreira de uma forma geral. A grande alteração que teve é que eu acredito que o jornalismo hoje ele tem uma função muito mais de filtro do que antes. Não que antes não fosse, mas o que acontece? De quando eu comecei a estudar jornalismo para quando eu terminei, já teve uma alteração muito grande, né? Os canais de comunicação se ampliaram muito e isso ocasionou uma transformação muito grande. Então, antes o que era restrito, o poder está dentro de uma rede de TV, de um canal X, de uma emissora ou de um grande jornal, de uma revista. Isso teve uma alteração com a entrada da internet e tudo mais. Então, assim, o YouTube virou uma grande fonte de informação, os blogs já estavam crescendo muito até então, canais independentes, sites que você consegue abrir da noite para o dia e colocar um time para trabalhar e fazer alguma coisa que te interesse ali. Então, acho que essa gama, os canais em que você pode ser ouvido e transmitir se ampliaram demais. E isso é algo bom e ruim ao mesmo tempo.
De um lado, eu acho que é muito legal porque democratiza o acesso à informação, então você dá voz para grupos que antes não tinham e pessoas que tinham muito conteúdo e coisa para passar e não tinham uma oportunidade, até por uma questão de espaço do mercado, às vezes não era nem uma restrição assim, imposta, né? Não, você não fala. Não, não é isso, é uma questão de números mesmo. Então, eu acho que isso foi muito legal. De outro lado, você começa com problemas. Então, nem todo mundo tem o mesmo cuidado de apurar uma informação, nem todo mundo está bem intencionado na hora de divulgar ou publicar alguma coisa. Então, eu acho que a função filtro, a quantidade de informação não nos falta. Falta estabelecer o que realmente importa e o que vai contribuir para a sua vida e para a vida das pessoas. Então, eu acho que essa é a grande diferença do jornalismo de antes e de agora. E tentar puxar esse pessoal, fala esse pessoal da nova geração, para fazer uma coisa mais presencial. Tecnologia ajuda, o virtual dá um grande impulsionamento de velocidade para a gente conseguir muita coisa, acelerar a pauta, conversas e tudo mais, assim como o telefone já fazia antes e tudo mais. Só que eu acho que falta uma vivência no local, às vezes, dependendo do tipo da pauta que você está fazendo e tudo mais. Então falta vivenciar, ver se é aquilo mesmo e ter um pouco menos de pressa na hora de apurar e de divulgar. A gente tem esse mundo instantâneo, tudo é ao vivo, tudo é imediato, mas vale um segundo pensamento e falar, peraí, vamos checar essa informação. Não à toa, vários veículos começaram a fazer uma agência de checagem de fatos mesmo, por conta das fake news também, disseminação desse tipo de coisa. Então, eu acredito que esse segundo pensamento vale. Respira. A gente às vezes quer fazer tudo no mesmo momento para passar a informação, mas a informação sem qualidade ela vai mais prejudicar do que ajudar. Então, acho que tem que ter esse cuidado. Certo. Eu já brinquei com algumas pessoas que eu falei assim, mesmo que eu não estivesse atuando na área do jornalismo, eu faria de novo o curso e com certeza no Mackenzie, sem dúvida alguma. Isso porque, como eu disse no início, essa gama de matérias, de disciplinas e de olhares, eu acho que esse é o grande ponto. São novas perspectivas que eu tive aqui, eles me ajudaram para a vida de uma maneira geral. Independente se eu fosse jornalista, advogado, se eu trabalhasse num restaurante ou se eu fosse qualquer outra profissão, exercesse qualquer coisa, tradutor, como eu fiz, professor, eu vi que o que eu tive aqui, esse embasamento todo e essa amplitude, me ajudaram a ser uma pessoa melhor, uma pessoa com um pouquinho mais de capacidade técnica, mas também com um olhar para o outro. Então, para ser jornalista, de uma maneira geral, você precisa, no mínimo, gostar de pessoas. Uma vez eu estava conversando com alguns alunos de escola e eles perguntaram, o que você precisa saber para ser jornalista? Eu falei, bom, você precisa saber economia, história, geografia, e como é sociologia, filosofia, religião, enfim. Falei uma gama e eles falaram assim, nossa, então não dá para ser jornalista. Eu falei, dá. Para que todas essas disciplinas se desenvolvam bem, você precisa de uma. Você precisa gostar de pessoas. E aí, obviamente, com uma curiosidade atrelada e essa capacidade de falar assim, o que eu posso trazer de bom para as pessoas? A gente tem, no início da carreira, vamos dizer assim, uma ideia de que o jornalismo ele tem que ser combativo, que a gente tem que sempre estar pressionando alguém, apertando, seja governos, autoridades e tudo mais. E eu acho que isso é uma ótima vertente, o jornalismo combativo, investigativo e que pressione, que cobra. Só que tem um outro lado que a gente não pode esquecer. Divulgar informações, às vezes, positivas de coisas que estão dando certo e não só que estão dando errado, ou erradas no caso, você melhora um mindset das pessoas e você dá exemplo. Não adianta você criticar, apontar dedo sem apontar uma solução. O jornalismo ele tem que ser isento, mas ele tem que buscar canais que proporcionem um caminho para a sociedade. Eu acho que não é só botar o dedo na ferida. É botar o dedo na ferida e falar, existe um tratamento, vamos encontrar as opções juntos aqui. Então, faria novamente, sim, jornalismo, porque ele me deu essa capacidade de pensar dessa forma, de que dá para ser melhor a cada dia, como pessoa, como sociedade e tudo mais, desde que a gente consiga construir essas pontes entre todos.